UOL Corinthians. Patrocínio Brahma. Salve, salve galera, salve, salve corintianos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians, que você ouve todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Para falar sobre o Timão, eu estou aqui mais uma vez com o nosso setorista, Iago Rudá. Fala, Iago, tudo bem? Fala, Pedro, tudo bem? Já mandar um abraço aqui para todo mundo que nos acompanha no podcast Timão. Mais uma edição e mais uma vez uma edição que a gente vai falar bastante sobre o mercado da bola, né? O que está acontecendo nos bastidores do Corinthians, quem o Corinthians está negociando, em que pé que estão as tratativas aí por jogadores importantes. Mais uma edição que vai ser bem legal aí do nosso podcast. Isso é um dos assuntos mais divertidos no futebol, que é o mercado da bola. E para falar sobre isso, eu estou aqui também com o nosso colunista, Ricardo Perrone. Fala, Perrone, tudo bem? Fala, Pedro, Iago, a galera que está ouvindo a gente. Bora lá falar desse Corinthians que resolveu ir às compras. É isso aí, é o plot twist na temporada, né? Porque o Corinthians aí, a gente sabe, tem uma condição financeira complicada, chegou inclusive a atrasar salários e tudo mais, e a gente desde o começo do ano falando que o torcedor não deveria esperar grandes coisas do Corinthians, né, no mercado da bola, grandes contratações, jogadores de peso. Só que aí o clube deu uma limpada na folha de pagamento, abriu um pouco de espaço e está fazendo contratações de renome. A primeira delas que foi confirmada foi o Juliano. Juliano chegou e ainda devem vir ou podem vir Renato Augusto e Roger Guedes, certo? É isso mais ou menos, né, Iago? Exatamente, Pedro. Você foi perfeito aí na sua colocação. O Corinthians abriu um espaço de 4,5 milhões na folha salarial do futebol, enxugou gastos também em vários outros setores do clube, ali no Parque São Jorge, né, nos outros esportes amadores que o Corinthians tem, e também nos departamentos administrativos do clube. E com esse dinheiro aí sobrando, digamos assim, porque o Corinthians ainda está recheado de dívidas, tem uma dívida hoje que está na casa de 950 milhões de reais, a dívida total do clube, tirando a dívida pela construção da Neoquímica Arena. O Corinthians falou, olha, nosso elenco é limitado, as nossas ambições no Campeonato Brasileiro, elas são muito modestas, a gente precisa mudar um pouco para manter um time forte. Então foi atrás do Juliano, conseguiu a contratação, tinha o Inter e o Grêmio como concorrentes, venceu a concorrência com os gaúchos e trouxe o Juliano. E o Corinthians está firme e forte aí atrás do Roger Guedes e do Renato Augusto, só que o Renato Augusto é quem talvez esteja mais próximo aí do Corinthians, porque o Roger Guedes também tem seu nome ventilado aí em outros clubes do futebol brasileiro. E são jogadores caros, né? O Perrone, como funciona isso? Você economizar valor em folha de pagamento para gastar em folha de pagamento depois? Não é uma coisa que me parece fazer muito sentido. Pois é, né? Eu acho que dá até para a gente chamar de uma pequena maluquice, né? Porque você tem um clube inteiro para você organizar, tem todo mundo penhorando as contas do clube, é muita dívida, tem dificuldade para pagar até os meninos da base. Então não faz realmente muito sentido você economizar para voltar a gastar com os jogadores. O que eu ouvi desde o começo ali dessa gestão, da gestão do Duílio, é que eles iam conseguir um pequeno superávit, tentar um pequeno superávit, alguma coisa, enxugando as despesas para depois ter uma folga nessa folha de pagamento para contratar e reforçar o time. Né? E é exatamente isso que estão fazendo, mas eu acho que gera uma preocupação em relação ao restante do clube, porque as dívidas continuam, as contas sendo bloqueadas, penhoradas, então, e a gente só vai saber realmente o que está acontecendo na hora que a gente bater o olho no balanço, e isso ainda vai demorar um pouquinho, né? Porque se você falar, o Corinthians fez um sacrifício, deu uma esticada e trouxe o Renato Augusto, que é um cara identificado com o clube, um cara que pode mudar aí o time de patamar, porque tem muita qualidade. É uma coisa, né? Agora, você tentar trazer uma baciada de Renato Augusto, Juliano e Roger Guedes é uma coisa que chama atenção, é uma coisa que a gente não veria hoje nem o Flamengo e o Palmeiras fazendo. E o Corinthians foi e está fazendo.
São 3 jogadores caros. Eu duvido que qualquer um desses 3 jogadores venha jogar em qualquer time brasileiro ganhando menos de 400, 500 mil reais por mês. E olhe lá, né? Provavelmente os valores seriam maiores do que isso, né, Iago? Exato. O Renato Augusto e o Roger Guedes, que têm contratos na China, caso eles venham acertar com o Corinthians e caso o Corinthians decida pagar o teto salarial, mesmo assim os dois têm que... Isso passaria por uma redução significativa do que ganha hoje Renato Augusto e Roger Guedes na China. Na verdade, o Renato Augusto não está ganhando, né? Faz 5 meses que ele não recebe salários lá na China. O Roger Guedes, para ser bem sincero, eu não sei se ele está recebendo ou não, mas também imagino que não esteja sendo pago pelos chineses por todo o contexto que vem acontecendo no futebol chinês, de pandemia, de fechamento de fronteiras, mas enfim, não veio ao caso essa história. O Corinthians deve sim pagar valores altíssimos para esses jogadores, jogadores ali próximos, salários próximos do teto salarial que o clube estabeleceu nessa gestão, então vai sair caro para o Corinthians. Contratar os 3. Agora, eu acho que também assim, me parece que é uma loucura o Corinthians buscar os jogadores agora, mas também acho que a gente tem que ver pela perspectiva de que é uma cartada importante do Duílio, né? Em termos de política, em termos de como que ele vai ser aceito pela torcida agora, porque as críticas da torcida e as reivindicações dos movimentos organizados que pedem um Corinthians mais forte, eu acho que o Duílio está fazendo isso, é uma cartada, é uma aposta dele de que o Corinthians, não para essa temporada, mas para os 2 próximos anos, vai conseguir ser um time competitivo. E aí vamos ver o que ele vai conseguir, né? O Roger Guedes tem 24 anos, o Renato Augusto tem 31 ou 33, se eu não me engano. Eu acho que é uma aposta muito arriscada do Duílio, porque são jogadores caríssimos, contratos muito provavelmente até o fim de 2023. Ele está arriscando muito nesse momento, mas mesmo assim eu acho que é uma estratégia mais inteligente do que a que foi adotada na gestão passada do Andrés, quando contratou lá 10, 15 jogadores, todos apostas e quase nenhum rendeu. Os caras que o Duílio está procurando já são jogadores com respaldo no cenário nacional, né? O Renato foi campeão brasileiro aqui, o Roger Guedes foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, o Juliano também foi bem no Inter, foi bem no Grêmio, tem passagem pela seleção. Mas são veteranos também, né? Fora o Roger Guedes tem 24 anos, Renato e Juliano são veteranos, a gente não sabe aí quantos anos esses jogadores vão ter em alto nível. Você aprova essa estratégia, Perrone? Você acha que é uma estratégia correta? Lembrando que o Corinthians tem outros problemas também, né? A base do Corinthians, por exemplo, está meio em frangalhos ali, não é uma base capaz de produzir de forma consistente jogadores de primeiro nível para serem uma fonte de receita, serem negociados. Você acha que é um caminho... se não o certo, é um bom caminho esse que o Corinthians está trilhando? Olha, eu acho que assim, são bons nomes, né, que o Corinthians busca, mas a gente não sabe direito como esses caras estão, né? Então, tudo vai depender da informação que a comissão técnica do Corinthians tem a respeito deles, né? Aí o clube precisa ser organizado, tem que ter alguém que banque, que fale assim, eu banco. Pode trazer, pode pagar isso aí, porque o cara vai render. E aí, se o cara não rendeu o esperado, quem bancou a contratação tem que ser cobrado. Agora, eu acho arriscado, porque a gente não está vendo os caras jogar, né? A gente não sabe como eles estão realmente. Então, acho que é uma aposta de risco. E como você falou, o Corinthians tem a base também que está ali desorganizada. O Duílio está tentando consertar o carro com o carro em movimento, só que é um carro que ele também ajudou a quebrar, né? Porque ele faz parte desse grupo que está no poder. Então, a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. E só para finalizar, o que causa deixa a gente muito curioso, é porque normalmente quando um clube reduz as despesas assim, é para se organizar, para pagar a dívida, ele fica um tempo sem fazer grandes contratações e depois ele volta. E o Corinthians parece que não está trilhando esse caminho, né? E me corrija se eu estiver errado, Iago, o Corinthians contava já no orçamento desse ano com alguma receita de público. Não, a maioria dos clubes brasileiros fizeram orçamentos para esse ano pensando que a gente, em algum momento da temporada, teria público, e parece que isso não vai acontecer.
O Corinthians contava sim com receita de público na Neoquímica Arena, até porque na renegociação que está sendo costurada com a Caixa Econômica Federal, o banco que intermediou o empréstimo com o BNDES para a construção da Neoquímica Arena, nessa negociação com a Caixa, existe a possibilidade do Corinthians ficar com parte ou ficar com a integralidade, ou ficar com os valores integrais de bilheteria da Neoquímica Arena. E tinha sim lá no orçamento do clube para essa temporada essa possibilidade, assim como também tinha o Corinthians chegando pelo menos nas oitavas de final da Copa do Brasil e também pelo menos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, né? Então, assim, o Corinthians previa um dinheiro que muito provavelmente não vai chegar, né? A gente ainda não sabe como serão os próximos meses de pandemia aqui em São Paulo, para ver se o governo do estado de São Paulo libera o público nos estádios, mas ao que me parece vai demorar ainda um tempinho para que o público seja liberado a voltar nos estádios paulistas e nos estádios brasileiros de forma geral, né? Ou seja, é um dinheiro que o Corinthians planejava e que muito provavelmente não vai vir. É isso aí, vamos para o intervalo aqui rapidinho, em 1 minutinho a gente está de volta. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Móbil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve, galera! Estamos de volta aqui com o nosso podcast Show ao Corinthians, discutindo aí essa virada na temporada que deixou o Corinthians em evidência atrás de reforços de peso. Já trouxe o Juliano, está atrás do Renato Augusto e do Roger Guedes. Para não reclamarem depois, né, Perrone, que a gente só fala de dinheiro e das finanças do Corinthians, vamos falar um pouquinho desses reforços. Como o Juliano se encaixa nesse time do Corinthians? Se ele estiver bem, o que você acha que ele pode trazer? Como o Silvinho deve utilizar o Juliano? Eu acho que ele pode ajudar muito, tanto na questão lá perto da área adversária, na finalização, como na questão de ajudar a armação, né, do Corinthians. O Corinthians é um time que cria muito pouco, que tem muita dificuldade para criar, e eu acho que ele pode dar mobilidade nesse setor entre o meio campo e o ataque, pode dar criatividade, pode ajudar ali na finalização bastante. Então eu acho que se ele estiver bem, é um jogador que vai colocar o Corinthians num nível um pouco acima, sim. Na teoria, Iago, ele e o Renato Augusto fazem funções relativamente parecidas, né? Na teoria. Claro, o Juliano, acho que ele é um pouco mais, ele é um jogador versátil, ele pode jogar mais aberto, mas na teoria os dois viriam para melhorar essa parte de criação, de toque de bola do Corinthians. Exato. Acho que o Renato Augusto é um jogador mais dinâmico na questão de organizar o meio de campo e trabalhar todo o time, não só a parte ofensiva, né, do Corinthians. Acho que o Renato Augusto consegue... O Renato Augusto é um 8, né? Ele é um cara que joga ali no meio de campo, ele não é o principal responsável pela armação, mas pode sim fazer a função de 10. O Juliano é um cara mais versátil, mas eu vejo ele atuando mais como um 10 no Corinthians, né? O Juliano pode jogar como um 8, como um camisa 10, até mesmo como um 7 ou como um camisa 11, um pouco aberto, né? E tem uma finalização melhor, é um cara que chega mais ao gol. Então eu vejo o Renato Augusto atuando como ele já atuava no Corinthians na primeira passagem, como um camisa 8 e o Juliano como um 10, sendo o grande responsável pela articulação de jogadas ofensivas. Aí, agora, o Corinthians, mesmo com essas duas contratações, vai melhorar com certeza o meio de campo, mas a gente tem que ver como que fica a questão do ataque, né? Porque
O Gustavo Mosquito tá bem pelo lado direito. Na esquerda, o Vital vem sendo titular, mas não vive a sua melhor fase. O Vital, que foi muito bem no começo da temporada sob o comando do Mancini, já há algum tempo não joga bem, desde que ele se recuperou de lesão. E o Jô, ele vive de altos e baixos, né? Depois da polêmica da chuteira verde, que a gente debateu aqui já em outros episódios, o Jô emendou uma sequência de gols, só que agora ele voltou a ter atuações muito abaixo do esperado, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, no último fim de semana, o Jô perde um gol incrível que muda completamente o cenário da partida e que é responsável pela derrota do Corinthians. Vamos ver se Renato Augusto e Juliano, mesmo com a qualidade que eles trazem ao time, vão ser acompanhados, né, pelos atacantes do Corinthians, porque o Corinthians tem um ataque péssimo. Posso só completar? Sim, claro, Pedro. Não, só completar e fazer uma pergunta para vocês. Se chegar o Renato Augusto, será que o Silvinho vai mudar um pouquinho a filosofia de jogo dele? Porque hoje o Corinthians me parece um time muito mais voltado para o contra-ataque, né? E o Renato Augusto é um cara que vai ajudar o Corinthians a ter mais a posse de bola. Será que ele está disposto a mudar essa filosofia? Eu passo a pergunta para o Iago. Olha, eu acredito que sim, Perrone, porque não tem como você ter no seu time Renato Augusto e Juliano e atuar com 3 volantes, como o Corinthians vem atuando aí nesse Campeonato Brasileiro, né? Por mais que o Cantillo seja também um organizador, só que um organizador numa outra faixa de campo, mais recuado, você passa a não ter mais a necessidade de jogar com Gabriel e com Rony, juntos, né? Gabriel, Rony e Cantillo. Então, com a chegada de Renato Augusto, caso ela venha se concretizar, e já com o reforço do Juliano, o Silvinho vai ter sim que mudar o esquema do Corinthians, porque não dá para jogar com 3 volantes e esses 2 meias, vai faltar gente aí para fazer o Corinthians ser um time competitivo. O Renato Augusto na seleção brasileira com o Tite, ele era essa espécie de metrônomo, né? Ele era o cara que ditava o ritmo. O Tite tinha até um nome específico para isso, eu não sei, Perrone, se você lembra, você que estava lá na Rússia em 18, eu esqueci, mas ele tinha um termo específico, entitês que ele usava para se referir ao Renato Augusto, a função que o Renato Augusto fazia. Ele tinha assim, eu não lembro, mas era nesse sentido, né, de ser o cara que organiza, enfim, e é esse o papel que a gente espera dele no Corinthians, né, mas assim, às vezes a gente começa a comentar muito e ajuda a criar expectativa do torcedor, aumentar a expectativa em relação ao Renato Augusto, né? A gente sempre tem que lembrar que ainda não está assinado, não está contratado, não está apresentado, né? Então o torcedor tem que controlar um pouquinho a ansiedade aí. Agora, se vierem os 3 reforços, Renato Augusto, Juliano já veio, né? E o Roger Guedes vier também, muda o Corinthians de patamar. Eu acho que é indiscutível isso. Mesmo se eles não tiverem no melhor deles, vai mudar, com certeza. Desculpe, Iago. Não, eu concordo também, mesmo se eles não tiverem no melhor do rendimento ali, da forma física deles, com certeza muda, porque querendo ou não, o Corinthians é um time que defensivamente, ele tá arrumado hoje. É claro que era o que a gente vinha falando, se chegar o Renato Augusto e com o Juliano já concretizado, muda-se a forma que o meio de campo vai atuar, né? Não vai atuar mais com um meio de campo tão compacto defensivamente, e isso gera consequências no aspecto defensivo. Mas a linha de defesa do Corinthians, que hoje é montada por Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, ela tá organizada hoje. O Corinthians tomou 10 gols em 12 rodadas para um time que tá na segunda metade da tabela, é um número excelente. Então, se o Corinthians melhorar o ataque e manter números parecidos na defesa, o Corinthians passa sim a pensar em outras coisas aí no Campeonato Brasileiro, né? Dá para pensar, se a gente trabalhar com essa hipótese de que os 2 virão e com essa coisa da defesa que eu tô falando, eu acho que o Corinthians já alça voos maiores aí no Campeonato Brasileiro, dá para pensar em pegar uma vaga até para a Copa Libertadores, ficando em 6º, 5º. Não vejo como exagero algum imaginar o Corinthians com esses 3 reforços brigando já para essas posições. Você concorda com isso, Perrone? Você acha até que dá para... acho que talvez agora nessa temporada, pelo começo, seja mais difícil, mas até para pensar no Corinthians com esses 3 jogadores a partir do ano que vem brigando por títulos?
Eu acho que para a gente falar de brigar por título, tem muita coisa ainda para acontecer, para melhorar, né? Mas eu concordo quando o Iago diz que dá para brigar por uma vaga na Libertadores. Eu vejo assim, nesse ano, chegando o Renato Augusto também, se chegar bem, ele e o Juliano estiverem bem, o Corinthians começa a brigar por um 5º ou 6º lugar, né? Mais por um 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Agora, aí para o ano que vem eu acho que depende sempre da base também, né? A base do Corinthians precisa dar respostas melhores para o Corinthians, sem dinheiro, conseguir voltar a brigar por títulos. O Corinthians, você, ao contrário do que acontece no São Paulo e no Palmeiras, você não vê nenhum jogador jovem que possa sair por uma quantia milionária, né? 20 milhões, ou no caso mais extremo, talvez do Gabriel Menino no Palmeiras, 25 milhões. Você até tem bons valores, mas você não tem esses caras que você olha e fala, esses caras são garantia de caixa, né? Isso é uma dificuldade do Corinthians também, né? Porque se você tem um jogador desse para vender, uma venda dessa para fazer, você consegue trazer um reforço melhor e ainda sobra o dinheirinho para pagar alguma coisa. Essa é uma dificuldade que o Corinthians tem também. Hoje você não olha para a base e vê um cara capaz de fazer dinheiro rapidamente. É isso aí. Valeu, Perrone. Valeu, Iago. A gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast UOL Corinthians. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje eu contei com as participações do Iago Rodar e do Ricardo Perrone. A edição de áudio é do Amer Menegassi e a coordenação é do Bruno Dório e da Juliana Carpanês. É isso aí. Sigam aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente está de volta com muito mais Corinthians. Valeu pela companhia e um abraço.